Olá, pessoal, tudo bem? Feliz sábado para cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo desse podcast abençoado. E o tema geral de hoje é a autoridade de Deus versus a autoridade dos teólogos. Fica conosco até o final. Esse estudo está muito forte e muito interessante. Você não pode perder. Desde já eu convido a você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações toda vez que chegar vídeo novo. E eu peço a você que, por favor, por gentileza, nesse momento, antes de nós iniciarmos, pega o link desse vídeo agora, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Para que mais pessoas possam assistir e conferir esse assunto tão importante de hoje. Então, vamos lá para o estudo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo do Senhor possa guiar vocês em todo entendimento de que vai ser passado aqui, tá bom? E agora a gente convida o irmão Alan para que ele possa fazer a oração para nós, por gentileza. Oremos. Pai querido, graças damos ao Senhor por estarmos novamente aqui reunidos para estudar a Tua Santa Palavra. Queremos rogar a presença dos Teus santos anjos e também rogar a Ti que o Senhor derrame o Seu Espírito para que Ele seja o nosso ensinador de justiça e também para que Ele nos capacite a ministrar a Tua Santa Palavra. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento. É o que nós te oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o estudo de hoje, ou melhor, o podcast de hoje, a gente vai fazer uma análise desse livro, de alguns trechos do livro. Esse é um livro que ele ficou conhecido há alguns anos, né? Que se assentem os teólogos. Esse é um livro da editora Monte Sião, dos Menonitas, né? E durante alguns anos, até mesmo antes da pandemia, eu lembro que muitos irmãos da Verdade Presente gostavam, né, de ler os livros. Foi assim, né, que a gente conheceu, né, Irmãos da Verdade Presente recomendando. Porque são livros históricos, falam muito da época da Reforma e da perseguição e dos mártires e tudo mais. Então são histórias assim muito assim impactantes e histórias que elas nos reavivam, né? A gente vê a fé desses homens, né? E o próprio livro, né, aqui na capa, ele traz um relato até assim, uma análise dos teólogos sobre a luz do cristianismo primitivo. Então ele vem trazendo essa essência nesse livro, né, de como era a época dos teólogos na fase primitiva, como é que era abordado, como era todo o tear da história, né, que ele vem trazendo aqui, muito interessante. A gente até recomenda também, né, que leia. Então, o livro, ele é um livro histórico, mas a gente vai tirar algumas lições dele. A gente vai tirar lições muito boas. E a gente quer deixar bem claro que o título, a autoridade de Deus versus a autoridade dos teólogos. O próprio título em si, ele vai nos dar um norte. O problema está aí. A gente vai ver isso, a autoridade. Esperamos em Deus, né, que ninguém interprete mal o título. Em que questão? Que a gente não vai estar aqui falando mal de ninguém, da conduta de ninguém. A gente só vai trazer uma reflexão sobre essas duas autoridades. Quem que está acima? Né? De quem tem que ser a autoridade maior? A quem devemos seguir? Isso. Então, não vamos generalizar de tudo que a gente vai falar, mas assim, tudo que a gente vai ver aqui, veremos que o perigo, aonde está o perigo, né? Aonde está o perigo. Então, nós recomendamos muito esse livro. O livro é excelente para você entender a história da teologia e entender como Deus ele considera essas coisas que a gente vai ler. Então, antes da gente começar a leitura desse livro, aqui em Mateus 16, versículo 6, Jesus nos deixou um aviso, né? Uma orientação que vai nos ajudar a compreender todo o assunto. Ele diz assim, em Mateus 16, versículo 6. Então Jesus disse-lhes: cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. É interessante lembrar que o fermento ele tem um efeito ele começa pequeno, começa pouco, mas ele se espalha, né? Ele cresce. Ele cresce, ele se expande. É isso. Então, com isso em mente, vamos ler alguns relatos aqui e tirar algumas lições.
Então, no primeiro capítulo aqui desse livro, que se assentem os teólogos, conta a história de um homem chamado Kaspar Zacher. E nessa situação, ele estava sendo levado para um tribunal. É interessante que esse tribunal, essa situação, se passou no ano de 1562, lá na Alemanha. Veja, poucos anos depois ali do início da Reforma, né? Uhum. Tudo muito recente ainda. Estava no auge, né, da Reforma. E esse homem, ele estava, assim, muito aflito de frente desse tribunal. E diz assim: a maioria desses julgamentos contra heresia, porque ele estava sendo acusado de heresia, até então foram realizadas pelas autoridades católicas romanas. Aqui é interessante, porque o problema aqui é o seguinte: esse homem ele estava sendo acusado de heresia. Ele estava sendo levado para um tribunal por causa dessa acusação. E aqui o autor diz que a maioria desses julgamentos contra a heresia eram realizados pela Igreja Católica. E se você ler até aqui, você pensa, bom, então ele realmente deve estar sendo indo para um julgamento católico, né? Deve estar sendo julgado pelos católicos, né? Mas o relato continua dizendo assim: no entanto, as autoridades que Kaspar enfrentou eram luteranas. Aí ele diz assim: os tempos haviam mudado, mas a natureza da cristandade não. Curioso, né? Quando você pensa que o indivíduo ele estava sendo levado ao tribunal por ser acusado de ser um herege, que esse tribunal seria um tribunal dos católicos, ali com a contra-reforma e a caça às bruxas, né? Modo de falar. Não. Agora eram os luteranos que estavam tendo o mesmo espírito católico, caçando hereges. Caçando os anabatistas, né? Os anabatistas, isso mesmo. Porque esse Kaspar, ele era um anabatista, né? Aí ele era acusado de ser um anabatista. Isso, ele era acusado de ser um anabatista. E é interessante que, como o autor diz aqui, os tempos haviam mudado. Porque De perseguidos, né? de perseguidos passaram, falando dos luteranos, né? Nessa situação, passaram pelo que passaram, viram o que a Igreja Católica fizeram e ainda estava fazendo com eles, e agora eles passam a fazer isso com outros protestantes, né? Outros reformadores. E aqui continua dizendo que eu vou ler só alguns trechos aqui. Eu não vou ler tudo, mas caso vocês queiram comentar qualquer outra coisa que por acaso eu não venha a ler, vocês comentam. Uhum. Eu vou ler só o que eu marquei para a gente ganhar tempo. Diz assim, ó: Kaspar estava sendo acusado de heresia, mais especificamente de pertencer a um grupo conhecido como anabatistas. Aí diz assim: quando lhe deram a oportunidade de apresentar sua defesa, Kaspar negou com toda a ênfase a alegação. Ele disse: sou um bom luterano, protestou. Nunca tive nada que ver com essas pessoas repugnantes. Veja, se ele estava sendo acusado de ser um anabatista, é porque ele pertencia à comunidade, né? Ele Isso. pertencia à comunidade anabatista. Ele pertencia a esse grupo desses povos. Porém, ele negou. Veja a índole dele. Ele negou, ele estava com medo. No relato mostra que ele estava com muito medo. E esse medo com certeza era de perder a vida ou no mínimo ser preso, torturado, alguma coisa. E por isso ele se acovardou e negou suas origens, né? Só que o relato continua dizendo: então as autoridades apresentaram a causa contra Kaspar. Um a um, vários dos habitantes da cidade subiram à tribuna e testemunharam contra ele. Várias pessoas o descreveram. Agora veja interessante.
Isso aqui é o que começa a ficar mais interessante, o relato. Agora vamos começar a falar dele, do comportamento dele e da pessoa dele, como ele era na comunidade lá. Assim, de fato, as pessoas vão falar do caráter que ele tinha. Da índole dele, do comportamento dele. E várias pessoas, continua aqui o relato, o descreveram como um homem invejoso, sempre cobiçando o que os outros tinham. Quase todas as testemunhas disseram que Caspar era extremamente brigão, entrando em discussões e disputas frequentes com os outros. Destacaram que o haviam ouvido xingar em público diversas vezes. Algumas testemunhas relataram que ele quase sempre levava uma faca ou uma espada consigo quando saía de casa. Aí diz, a cidade inteira o odiava. Aí diz assim, ó, quando as testemunhas terminaram seus relatos, Caspar tinha certeza que ia ser declarado culpado e ele ficou mais aflito ainda. Então, após ouvir todas as evidências apresentadas pelas testemunhas, este tribunal considera o réu, isso foi o juiz falando, né? Caspar, e nesse momento Caspar fica mais aflito ainda, e no fim das contas, consideraram ele inocente. E ele mal podia acreditar, né? E o juiz prosseguiu. Aí o juiz fala isso aqui, ó. As testemunhas são unânimes em afirmar que você é um homem invejoso e brigão. Com frequência xinga em público, anda pela cidade portando armas, é absolutamente desagradável e odiado por seus conterrâneos. Agora, essa parte aqui é a parte que deixa a gente assim, quando você lê a primeira vez, diz assim, ó. Felizmente, porém, isso é o juiz falando sobre ele, né? Sobre esse homem, esse acusado. Juiz luterano, né? Um juiz luterano, exatamente. Não era um juiz católico, não. Felizmente, porém, está claro que você não é um daqueles detestáveis hereges, os anabatistas. Pois sua vida é exatamente o contrário da que eles levam. Veja. E aí diz assim, eles nunca o aceitariam. Aí diz, você é exatamente o que diz ser, um cristão ortodoxo. Cristão. Brigão, violento, violento, brigão, gostava de confusão, chamava palavrão, mas esse não era o problema diante dos luteranos. E sim... O problema é se ele estivesse seguindo os anabatistas e a teologia anabatista, que, pelo relato, embora não fale exatamente, mas dá a entender, acho que qualquer um que lê isso aqui vai chegar nessa conclusão, de que os anabatistas eram completamente o contrário do que esse homem era. Eles eram muito pacíficos, consagrados, humildes, simples, né? Pessoas tementes a Deus, que até chega a dizer, ó, sua vida é exatamente o contrário da que eles levam. Ou seja, eles eram pessoas que tinham os frutos do Espírito, representavam, na luz que eles tinham, né? Na luz que eles tinham, viviam o cristianismo até onde eles entendiam. Aí agora, você comentando esse relato, eu fiquei aqui na minha cabeça imaginando. Quer dizer que uma pessoa que tinha toda essa índole contrária ao que... Toda essa índole que tribunal determinou, né? Isso, que esse rapaz tinha, era como se fosse uma pessoa normal. Cristão ortodoxo. Sim, ainda levava o nome de cristão. E já os anabatistas, que, como você mesmo relatou, parecia... Eles não eram o nada livro parece disso. relatar que eles são o contrário disso. Completamente. Não, era visto praticamente como se fosse uma pessoa super, hiper, mega perigosa. Eram vistos como Olha que demônios, né? situação. Hereges. Que um herege, em poucas palavras, é um satânico. Então daqui já me faz entender o quê? Que até já nesse tempo, o que era bom era considerado ruim. E o que era ruim era considerado bom. Isaías, capítulo 5, se não me engano. Isaías, deixa eu
confirmar aqui. Isso cumpre Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Então, veja que aqui os luteranos que tiveram privilégio, né? Tiveram privilégio de serem um povo temente a Deus, fiel, mas não avançaram, né? Ficaram somente com aquilo que Lutero, até onde Lutero foi. Justamente. E uma coisa que a gente tem que entender também, assim, que já serve de lição, é que quando a gente é muito apressado em rotular as pessoas de heresia. Por exemplo, no caso da reforma, né? Ali que a gente sabe que Deus foi concedendo luz aos reformadores, né? Até que depois veio a igreja adventista e a gente hoje bebeu dessas fontes, né? De tudo que aquilo que a reforma trouxe. Então, assim, por que os anabatistas eles eram perseguidos? Porque, assim, Lutero, na reforma, ele foi até aos pais da igreja. Ele ficou mais por ali, né? Então, trazendo verdades. Só que os anabatistas, eles foram mais profundamente. Eles disseram, não, a gente tem que voltar até a igreja primitiva. E lá eles viram a questão do batismo. E não só a questão do batismo na questão de ser por imersão, mas eles entenderam a essência do batismo, que era realmente uma morte. Que representava, né? Uma morte para o velho homem e viver em novidade de vida. Então, assim, a igreja adventista, ela sofre muita influência dos anabatistas na questão, assim, da forma com que eles viviam, realmente, pessoas piedosas. E, assim, aqui a gente vê que aí é a continuação do relato, que ele diz assim: foi um dia feliz para Caspar Zacher, mais negro para o cristianismo. Um homem foi absolvido de heresia por viver uma vida ímpia. Uhum. Então, assim, isso é muito impactante, porque a história se repete. Né? E assim, as pessoas às vezes elas não avançam numa luz, que aquele irmão ali na sinceridade, ele tá estudando, tá buscando, e ele já é rotulado de herege. Uhum. Por quê? Porque tá indo contrário àquilo do que eu já estabeleci como verdade. Isso aconteceu com os luteranos em relação aos anabatistas, né? Eles não entenderam aquela luz e a rejeitaram. A palavra ortodoxia ou ortodoxo, um dos significados é assim, ó: indivíduo que segue rigorosamente qualquer doutrina estabelecida. Como os anabatistas não estavam seguindo as doutrinas estabelecidas Pelos luteranos? pelos luteranos, então eles foram considerados o quê? Hereges. Hereges. É. E, é como E esse homem, fazendo tudo de ruim na vida, Era era considerado Um ortodoxo. cristão ortodoxo. É como a irmã relatou, né? Os luteranos foi em até um ponto. Aceitaram até ali. Dali não avançaram mais, não quiseram. Aí vem os anabatistas, né? E prosseguem. Mas para eles, não. É até aqui. Se a gente estudar até aqui, vocês também vão ter que estudar até aqui. Não tem que avançar. Se você avançar, você está indo contrário ao que a gente está pensando. Está indo contrário ao que a gente já estabeleceu. Então você não faz parte de nós, você é um herege. E Então, assim a veja gente vê hoje. como Esse espírito, né, tem sido manifesto hoje. a gente vai estudar isso. O que leva homens em cargos de autoridade na cristandade, como que nós conhecemos como os teólogos, a chegar a um ponto desse, né? A chegar a um ponto de um indivíduo, ele tem toda conduta e comportamento de anticristão, mas se ele aceita a doutrina, mesmo que viva o contrário do que está na Bíblia, Não tem tudo problema. certo. Agora, se o indivíduo ele quer viver o que está na Bíblia, se ele quer viver o que está certo, se ele quer, ele tem honestidade, sinceridade de viver e buscar ensinar aquilo que ele está aprendendo, que ele está vendo que faz sentido, que a consciência dele, por meio do Espírito Santo, está ajudando ele a compreender. Mas é diferente do que a tal ortodoxia de um movimento, de uma denominação, ela ensina. Então ele já é taxado de herege. E o indivíduo ele pode ter uma vida assim piedosa, uma vida exemplar. Mas isso não serve de nada. Mas isso não serve de nada. De nada. A inversão de valores, né? Uhum. A inversão de valores. O mais surpreendente desses relatos é de se admirar como os luteranos chegaram a esse ponto. Se eles viviam uma perseguição assim.
E era recente, viu? Porque a reforma 1562, a reforma foi 1515. Porque 1517. Isso. Ou seja, poucas décadas. E ele não já era uma coisa que... mas isso aqui é quando a igreja luterana já estava muito mais apostatada. Não, era muito recente de Lutero. Então ele trouxe essa influência ainda, né? Em poucos anos, como os israelitas se desviaram, né? E a gente vê aqui, né, nesse relato, que não deveria nos chocar, né? Quando a gente lê esse relato, a primeira vez que eu li também, eu fiquei muito surpresa. Mas assim, isso já aconteceu. E aconteceu com o nosso Senhor. Porque assim, Cristo foi condenado. E o que foi que ele fez? O bem. Ele tinha uma vida perfeita. Exemplar. O que é que se tinha contra Cristo? Nada. E no lugar dele, quem foi liberto? Preso, um ladrão. Barrabás. Então assim, as pessoas escolheram, os judeus escolheram Barrabás, uma vida totalmente ímpia, contrária à palavra de Deus, mas ele não cedia, mas Cristo não seguia a ortodoxia deles. Então ele tem que ser condenado, esse homem tem que ser eliminado. Ao contrário de Barrabás, o que é que Barrabás ele tentava fazer? Ele tentava criar uma revolução e tomar, né, digamos assim, o poder pela força, algo totalmente contrário a Cristo. Então eles viam em Barrabás algo que eles queriam que Jesus fosse. Então assim, a gente vê que isso se cumpriu, né, com o povo judeu. Eles preferiam uma pessoa que representasse aquilo que eles pensavam, o modo deles de interpretar as escrituras. O modo carnal, né? O modo carnal deles, do que aquele homem que tinha uma vida justa. Então, isso realmente não deveria nos chocar, né? E isso tem se repetido também. Isso tem se repetido até hoje. Até hoje, nos nossos dias. Hoje... É por isso que a gente não vê nada novo debaixo do sol. Isso. E a gente vai entender um pouco, né? Vamos dar uma pincelada na raiz desse problema, né? Primeiro, aqui no relato ainda diz assim, ó. Quando o cristianismo estava surgindo, o foco era em Jesus Cristo e em seu reino, não na teologia, né? E não na teologia. Mas na página 4, ele diz: o cristianismo era, sobretudo, uma religião formada por pessoas pobres e sem instrução. Não havia seminários nem faculdades teológicas, de teologia. E aí a gente vai começar a compreender como que o cristianismo, como que os homens chegam a esse ponto. Aí diz, ele diz assim, ó, quando uso o termo teólogo neste livro, estou me referindo à elite da academia e seus discípulos que se posicionaram como intérpretes oficiais das Escrituras. Então a gente começa a entender que a teologia, já nos tempos de Cristo, né, dos rabis ali, os fariseus e tudo, eles se denominavam como os intérpretes oficiais das Escrituras. Você se denominar, você se classificar uma classe de indivíduos como só eles é quem podem interpretar as Escrituras e só eles é quem tem o entendimento correto. E a autoridade. Porque esse vai ser o problema que a gente vai abordar muito aqui, a autoridade. Então ele está dizendo aqui que o que a gente vai ver aqui sobre teologia e teólogos são aqueles que são a elite, ou seja, aqueles que estão na visão deles em um patamar mais alto do que a sociedade comum e se posicionam como os intérpretes oficiais. Os únicos capazes de interpretar as escrituras, de compreender. Só eles têm a compreensão correta das escrituras. E qualquer outro entendimento, principalmente se não vier de teólogos, porque teólogos existem de várias denominações. Então a gente está falando de uma classe. Independente de denominação, de tempo, de período. Isso. Todos aqueles que possuírem as mesmas características que nós iremos ver nas Escrituras, isso, eles possuem o mesmo espírito. Exatamente. E lembrando, não significa que todos os teólogos
de todos os tempos, de todas as denominações, em todo lugar, estão nessa mesma situação. Nem todos, né? A gente não generaliza. A gente sabe que existem os sinceros, sabe que existem os que realmente creem, né, sinceramente, que estão fazendo a coisa certa e que essa é a vontade de Deus. E também existem aqueles que são teólogos que não possuem em sua vida essas características que nós vamos ver nas escrituras, né? Exatamente. Principalmente as características manifestas na vida dos fariseus, escribas e saduceus. Isso. Porque existem os bons teólogos, que eles entendem que a função deles não é de fazer parte de uma elite, ou de que somente eles são capazes de interpretar as escrituras. E de que são autoridades, né? Autoridades, não. Eles escrevem bons livros e sempre buscando conduzir o leitor a examinar por si só o que a palavra de Deus diz e só aceitar o que a palavra de Deus diz. Confiar somente em Deus e nem neles mesmos. Não neles mesmos. Mas é importante também fazer uma ressalva que, embora exista bons teólogos e pessoas realmente humildes e que buscam fazer a vontade de Deus e que escrevem bons livros, a gente também realmente não está contra isso. Nunca foi plano de Deus a teologia. Não. Porque Deus nunca quis formar teólogos. Então, assim, é importante isso, né? Por exemplo, vamos tirar um exemplo dos tempos de Cristo. Havia aqueles que, mesmo fazendo parte do Sinédrio, né, foram alcançados pela mensagem de Cristo, como hoje. Nicodemos, né? Nicodemos, José de Arimateia, enfim. Mas isso não era o plano de Deus. Tanto é que a gente vai ver mais pra frente que nem Jesus, nem João Batista tiveram essa orientação para fazer parte. Então, assim, embora existam, não estamos condenando os teólogos, mas a teologia em si, ela nunca foi plano de Deus, porque nós vemos que quando Cristo ali funda a sua igreja, ele estabelece a sua igreja ali, a igreja primitiva, você vê que os discípulos, eles não formaram seminários para ensinar as pessoas, mas Cristo diz assim, ide e pregai o evangelho. Aquilo que eles tinham aprendido com Cristo de forma prática, né, não ficou na teoria, mas de forma prática, eles foram agora e foram enviados a pregar esse evangelho do reino para todas as nações. E uma coisa também muito interessante que o livro vai abordar, eu achei bem interessante isso, é que Cristo sempre frisava não na teologia, mas no fruto. Então, era isso que Cristo ensinava a seus discípulos e os enviava, né, para ir a todas as nações para pregar o evangelho, não só da parte teórica, não só para pregar as pessoas falando, mas principalmente pela vida. Isso. Então, a gente vai ver que, reforçando, a teologia, ela nunca fez parte do plano de Deus. Isso. Deus nunca quis instituir teólogos. É tão verdade que 2 teólogos bem conhecidos, Nicodemos e Paulo. Esses 2 que eram teólogos, quando de fato aceitaram e disseram, agora eu tenho que seguir isso aqui. Nicodemos deixou tudo. Ele deixou literalmente o sinédrio, ele não andou mais com os rabis, com os fariseus, deixou tudo, vendeu tudo que tinha, e Ellen White disse que ele ficou pobre e ficou no mesmo nível que os discípulos. Ou seja, ele se igualou a eles. Ele agora era um discípulo. Ele não era mais um homem da elite acima deles, estava igual a eles agora. Deu tudo. Foi com eles viver a vida que eles viviam. Ele não manteve a autoridade dele mais como ele era. E Paulo do mesmo jeito. Paulo mais ainda, né? Que a gente já conhece bem mais a vida de Paulo. E uma coisa bem interessante para se frisar também é que enquanto eles eram teólogos, eles nada compreendiam das escrituras. Mas quando eles se tornaram discípulos, aí eles compreendem. Exatamente. E vale também lembrar que a linguagem que eles traziam para o povo era uma linguagem tão simples que alcançava muitas pessoas, né? Ele não tinha aquela... Apesar deles ter feito parte de um sinédrio e tudo mais, mas a linguagem simples era a que mais alcançava e não tinha necessidade de falar como se fosse uma pessoa muito importante, com... Um erudito, né? Isso, com uma linguagem muito forte... Culta. Como é que eu posso falar? Culta, uma linguagem culta. Né? Isso, uma linguagem culta. Era uma linguagem simples que alcançavam todos. E o que é que diz a palavra de Deus? Que a palavra ela tem que ser explicada e ensinada de uma maneira que até as crianças poderiam compreender, né? E o modo de viver deles também. Aonde quer que eles andassem, as pessoas tinham certeza que eles eram discípulos de Cristo.
né? Então, assim teria que ser hoje. Como a gente mesmo, como a irmã mesmo falou, a gente vai relatar mais na frente que não era o propósito de Deus de ter teologia, né? De ter as faculdades de teologia. E a gente vê assim, quando Cristo, né, ele lia, quando ele ali expunha as escrituras, no relato bíblico diz assim, que as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina. Mas ele estava lendo os mesmos textos que os rabis liam. E por que as pessoas? Porque as pessoas não compreendiam. Primeiro, eles não tinham autoridade porque eles não viviam aquilo que eles, né, apresentavam para as pessoas. E também porque muitas vezes a linguagem com que eles utilizavam não alcançava as pessoas. Diferente de Cristo. Cristo, a gente vê, né, num relato bíblico também, quando Cristo está ali com 12 anos, ensinando aos rabis. Por quê? Porque eles mesmos eles seguiam essa ortodoxia, digamos assim. Eles estavam tão presos à letra que eles não compreendiam. E aqui no livro ele vai trazer até aquela conversa que Cristo tem, né, com um escriba, quando ele diz assim, escriba fariseu, né, diz assim, quais são os maiores mandamentos da lei, os 2 grandes mandamentos da lei? E ele responde prontamente, e ele responde correto. Então assim, como um aluno de teologia, você tirou 10. Mas você não compreende as minhas palavras, né? Aí, por isso que Cristo diz assim, como está escrito na lei? Como leis? Como é que você entende? Porque ele sabia a parte teórica, mas ele não sabia a aplicação prática, porque ele não conhecia o fruto. Isso. E o livro continua dizendo, muitos cristãos do reino se deixam intimidar pelos valentões teológicos de hoje. Essa parte é muito interessante. Por quê? A partir do momento que essa classe, a gente vai focar muito assim na questão dos fariseus e tudo, porque é mais fácil tirar lições da vida deles, e a gente vê que isso vai prosseguir, isso vai permear a cristandade por anos e anos até hoje. Só que vai ficando cada vez mais difícil de você perceber em alguns casos. Porque uma coisa que eu pude perceber e analisei é que os teólogos da época de Cristo, eles eram mais rigorosos, mais rígidos, brutos, né? E eles agiam mais não só a autoridade, mas a punição. A força, né? Força. A força. Mas Satanás, igual como aconteceu na época da Reforma, Satanás ele tentou acabar com os protestantes matando. Mas ele viu que não dava certo. Não era assim. E aí o que é que ele fez? Ele fez a coisa, o que pode-se dizer que foi um dos planos mais bem sucedidos deles para arruinar o cristianismo. Ele disse, não, agora eu vou fazer o contrário. Vamos se fazer de cristão, se tornar de fato lobo, com pele de cordeiro, e vamos invadir as escolas deles, e os seminários deles, e aos pouquinhos ir lançando o fermento. De pouquinho em pouquinho, vamos ensinar eles agora, né? Vamos se introduzir no meio deles e vamos ensinar eles. Fazer amizade e tudo. E isso, de fato, deu certo. Então, você vê que as coisas como Satanás, ele usa alguns princípios, mas ele muda a maneira de agir. Hoje, você vê que a teologia, ela atrai as pessoas não pela imposição, mas sim pelo agrado, né? Agradando, dando a elas o que elas querem. Nem à toa que o texto traz aqui, né? Ao longo de muitos séculos, lutaram contra eles usando o fogo e a espada. Era assim, né? Que Roma fazia. Agora lutam contra os filhos do reino com palavras. Então, sorrateiramente, eles entram, né, entre o povo de Deus e semina ali a sua semente, coloca ali o seu fermento. Mentiras, enganos, né? Mas, no fim de tudo, ainda continua um problema, a autoridade. E essa autoridade que, desde esse tempo dos fariseus, fazia com que eles se achassem os donos, como se tivesse o monopólio da verdade, né? Só nós sabemos interpretar, isso até hoje existe. E isso é uma maneira de intimidar. Antes, não era só intimidar com essa autoridade, mas também com punição. Mas hoje é uma maneira muito mais sorrateira, porque fazem as pessoas acreditarem que de fato só eles mesmos conseguem interpretar. Aqui em Mateus capítulo 23, no verso 1 e 2, Cristo diz assim, ó, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo,
Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Moisés era profeta. Eles se assentavam na cadeira de Moisés, ou seja, eles arrogavam para si a mesma autoridade que um profeta. É. O que nós falar, o que o profeta verdadeiro fala é a própria palavra de Deus. É. Então, se eles estavam se considerando no mesmo nível que um profeta verdadeiro, eles estavam dizendo o seguinte: aquilo que nós ensinamos, a nossa teologia é a palavra de Deus. Isso. O que a gente falar é a palavra de Deus. Vocês têm que seguir o que nós falamos. Uhum. Vocês não podem seguir o que vocês pensam, o que vocês entenderam por vocês mesmos na leitura das Escrituras. Vocês têm que seguir o que nós definimos. Uhum. Então, essa é uma das características dos fariseus, escribas e saduceus, porque eles se assentavam na cadeira de Moisés. É. E hoje a gente vê esse mesmo pensamento, porque aplicando aos dias atuais, eu já ouvi, eu creio que tu também estava presente, quando um pastor nosso falou que os teólogos estavam no mesmo nível Que Ellen White. que Ellen White. Sim. A de Ellen White é... Aí Eu ia até falar isso. um outro irmão que estava presente olhou para ele e falou assim: pastor, Ellen White era inspirada. Uhum. Os teólogos não são inspirados. Então, até dentro do adventismo existe isso. Isso. Eles estão exaltando os teólogos no mesmo patamar que o nível de um profeta verdadeiro. E, na verdade, eu ainda vou além. Já colocam Ellen White, a interpretação da questão da luz menor, é um nível que eles até consigam ser um pouco acima do espírito Dela. de profecia. Né? O que É. importa, Pode falar. o que importa é o que eles entendem das escrituras e não o que ela falou. Isso. Como, por exemplo, Ellen White, quando vai falar sobre a definição de pecado, ela diz assim: a única definição de pecado que é dada nas escrituras se encontra em 1 João 3,4. Aí eu já ouvi teólogos adventistas dizerem assim: não, Ellen White era profeta, ela não era teóloga. E diz Ela não fez exegese. exegese. Ela não fez Essa exegese. frase ficou bem mais... Ou seja, Eu já encontrei, antes de tu falar, eu já encontrei citações dela, ela fazendo exegese. sim. Inclusive a gente leu recentemente. Semana passada a gente leu um. Foi. A gente foi no podcast passado. Ela mostrando o significado das palavras. Mas isso é pra quê? É porque as pessoas, primeiro, Satanás ele tem esse propósito, né, de anular o espírito de profecia, né? E é profético, né? Ela já deixou claro que isso iria acontecer e perto do fim, né? Isso. Ele tem esse propósito e ele tem obtido êxito. Nesses últimos dias a gente tem visto ele tendo êxito sobre esse assunto, né? Porque quantas pessoas hoje em dia estão dentro da igreja e já não consideram mais o espírito de profecia? Ou não consideram assim abertamente por não a reconhecerem como profetisa inspirada, ou a reconhece como profetisa inspirada, mas não Nem segue... nem tudo que nem ela tudo fala. que ela fala é inspirado, ou não leem, não Não tem fazem, importância. fazem caso dela. A mesma coisa que fizeram, que os teólogos sempre fizeram com a Bíblia, eles também fazem com o espírito de profecia. Só os teólogos podem interpretar o espírito de profecia. Só o que ela falou, porque eu Porque já ela falou, ouvi só também eles muito é quem isso. podem entender, só eles é quem podem interpretar e dar a interpretação correta. Já vi também esse pensamento. Veja se a história não está se repetindo, né? A leitura desse livro, ela é muito interessante porque leva a gente a refletir e notar como as coisas estão se repetindo. E eu acho bem interessante, porque muitos dos livros dela têm dizendo assim, testemunhos para a igreja, conselhos para a igreja. Uhum. É para a igreja, para os teólogos. Então, se é para a igreja entender. Uhum. Isso, Que Deus pra escreveu toda a para seu membresia. povo, não Isso. para uma classe de pessoas que vai ser um crivo para mim passar agora uma informação. É. Sim, e pegando o gancho do que a irmã falou, eles fazem com que o que ela escreveu só eles possam interpretar. Isso faz com que as pessoas da igreja elas fiquem reféns, sujeitas e subordinadas. E aqui diz assim, uma coisa que vale muito a pena ler. Repetindo o que eu disse. Ele diz assim, muitos cristãos do reino se deixam intimidar. Você se deixar intimidar pela autoridade, você praticamente está terceirizando sua salvação e o conhecimento.
Você está dando autorização a um terceiro dizer para você como é que se salva ou como é que se interpreta a Bíblia. O que você tem que viver. Eu me lembro muito bem, quando a gente estava iniciando na igreja, que a gente, pela graça de Deus, Deus foi conduzindo nossa vida, né? E antes mesmo da gente sermos adventistas do sétimo dia, Deus já tinha nos dado a oportunidade de ler. O primeiro livro foi, acho que, o Desejar Todas as Nações, ou foi o Grande Conflito? Desejado. Desejado, né? E depois veio o Grande Conflito, antes mesmo de a gente se tornar adventista do sétimo dia, né? Batizados. E ao entrar na igreja, a gente ainda continuou lendo, porque estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia abriu muito a nossa mente para a gente compreender tudo. E eu lembro que há um irmão que era, na época, ancião da igreja, ele dizia para a gente ter muito cuidado com a leitura do Espírito de Profecia. Esse alerta Porque você escuta muito. Nem Viu? tudo que ela escreveu ali era para o nosso tempo e a gente também não ia compreender. Então, quem tinha a interpretação eram os teólogos. entendeu? Então aquilo ali nos chamou muita atenção. Não, inclusive, Assim, é um livro, né, da igreja, a profetisa da igreja. Como assim a gente tem que ter cuidado com o que vai ler? E como assim tudo que ela escreveu foi pro tempo dela? A maioria, né? Quando, na verdade, tudo que eu tava lendo ali principalmente eventos finais. Quando fui lendo, a gente já estava na igreja, eu estava lendo eventos finais e eu disse, parece muito com o que está acontecendo hoje dentro da igreja. E depois que eu comecei, né, a gente ler os outros livros, foi que despertou ainda mais. Inclusive, nessa ocasião, dessa situação aí, a pessoa disse assim para mim, olha, eu lhe recomendo que você pare de ler o livro dela. Primeiro você aprenda com os livros de teologia da nossa igreja, para quando você entender o que a teologia da nossa igreja crê, aí quando você for ler o livro dela, você vai ler com a visão deles, porque eles é quem sabe interpretar. Isso foi o que me disseram. Misericórdia. Né? É aquilo que a gente está abordando. E aqui no livro diz assim, ó, dentro desse contexto, que muitos que eram intimidados pelos teólogos tinham medo de pregar ou ensinar nas igrejas, né? Sem consultar os comentários. É exatamente o que a gente está relembrando aqui, o que me disseram. Sem comentar os comentários, livros de referências e bíblias de estudo feitos pelos teólogos. Por medo de dizer algo errado. Veja, olha a citação que eu acabei de encontrar, que se encontra no livro de meditação devocional de Ellen White, chamado Cristo Triunfante. Página 366, quarto parágrafo, ela diz assim, no tempo dos reformadores, alguns tiveram medo da influência dos errantes sobre a igreja, e houve uma preocupação especial de estipular regras segundo as quais o povo comum não devia ler e interpretar as escrituras por si mesmo. Desse modo, chegou a igreja a exercer tirania sobre os dissidentes. Aí ela diz assim, ó, jamais devemos permitir que prevaleça a impressão de que só uns poucos privilegiados têm conhecimento das Escrituras e de que outros devem consultar a esses, um ou outro de seus pastores favoritos, como autoridade nas doutrinas. O povo deve ser instruído a examinar as Escrituras por si mesmo, a ousar pensar por si, a tomar a Bíblia como seu livro guia, seu padrão de fé. Conquanto possa a heresia erguer sua cabeça e insultar a verdade mediante ideias pervertidas e falsas interpretações e deturpações das Escrituras, não deve haver supressão da liberdade religiosa por parte dos reformadores. Então, essa citação aqui ela se encaixou perfeitamente no que vocês estão lendo e abordando aqui. De que não deve haver em nosso meio nenhuma pessoa que queira ter um patamar elevado e de ter o status de intérprete da Escritura. Isso. De que o povo comum não pode estudar por si mesmo com medo de fazerem interpretações errôneas das Escrituras. Então não se deve haver isso. Nós temos que examinar as Escrituras por nós mesmos. E se formos sinceros,
o Espírito Santo, que segundo o próprio Cristo foi enviado com a função de nos guiar a toda a verdade. Então, se eu sou sincero, vamos supor que eu faça parte do povo comum da igreja. Então, eu sou sincero, eu quero conhecer a verdade, estou disposto a obedecer aquilo que Deus me ensinar. Então, eu vou para a Escritura. Se eu estiver com essa disposição, vou para a Escritura e o Espírito Santo vai me guiar a toda a verdade, porque ele não é o professor. Exatamente. Ele não foi enviado com essa função. Uhum. Então, ele vai me guiar à verdade. Então, eu não vou chegar a conclusões errôneas. Agora, se eu vou com o pensamento de querer defender os meus pontos de vistas com base na Escritura de forma errada, Ellen White tem uma citação de Ellen White que ela fala que aqueles que vão estudar as Escrituras para defender seu ponto de vista, ela diz que quem vai ensinar a eles são os demônios. Exatamente. Aí é claro que a interpretação vai ser errada. Uhum. Eles mesmos vão ter a própria entendimento, compreensão e vão passar o que eles mesmos, na mente deles, entenderam. Né? Não vai ter nada ali da ajuda do Espírito Santo. E uma coisa também que a gente acredito que vocês vão abordar também mais pra frente é relacionado a isso que a Alan falou, né? Quando o povo terceiriza, digamos assim, né? O seu conhecimento e deixa a cargo de outras pessoas. Então a gente vê isso, a história do povo judeu. Porque eles não aceitaram Jesus, porque ele não foi aceito pelos teólogos da sua época, né? Os rabis. Então, lá no Desejado, ela fala assim, ela diz que muitos foram atraídos a Cristo, se maravilharam com seus ensinos, mas teve aquele conflito na mente. Não, mas se de fato ele fosse quem ele disse ser, então nossos líderes o aceitaria. E a gente vê isso hoje. A mesma coisa acontecendo, como a irmã falou, não há nada de novo debaixo do sol. Então, se essa verdade é a verdade de Deus, então por que não está sendo pregada? Né? Pelos líderes muito conhecidos. Então, isso assim, que nos questionam, né? Hoje. Porque se vocês estão certos, se o que vocês estão falando, pregando, ensinando está certo, por que os pastores não ensinam isso? Se é da Bíblia, se é da profecia. E deixando claro que não é algo que provém da nossa mente, né? E que também já foi, de certa forma assim, endossado pela igreja, porque pastores da nossa igreja trouxeram essa mensagem, né? A justiça pela fé, a vitória sobre o pecado. Sim. Pastor Jones, pastor Wegener, a profetisa do Senhor endossou. Então, tem as credenciais do céu, essa mensagem. Tem, Outros pastores também, como Prescott, Haskell. Então, assim, não é nada de novo. E até Deus utilizou também homens, né, para mostrar que aquilo realmente, de fato, era a mensagem que ele estava trazendo para o seu povo. Mas hoje, digamos assim, é como se a gente vê muito claramente como se fosse uma crença evolucionista dentro, né, do adventismo. Então, não, aquilo ali, a igreja foi recebendo luz. Então, o que aqueles homens criam, a gente não pode levar em consideração, porque a igreja foi crescendo em luz, ou seja, foi evoluindo. Então, ela hoje tem uma luz muito mais clara do que esses homens tinham, como se Deus não tivesse revelado a sua profetisa tudo aquilo que era necessário para nós. E a interpretação que eles tiveram das escrituras naquela época não é a mesma que a de hoje. A de hoje está mais evoluída. Então eles estão errados. Eles querem anular. É assim que eles mensagem. ensinam, né? Termos proféticos também a gente tem que deixar claro isso, né? Aquilo que Deus tinha para revelar seu povo, as profecias, foi revelado para aqueles homens. Mas hoje, porque se tem um entendimento diferente, não. Então a gente tem que descartar isso aqui, porque não é dessa maneira, não é assim que a maioria dos teólogos pensam. Então é alguma coisa muito complicada, que a gente tem vivido tempos difíceis, né? É isso. Então quando João fala aqui em 1 João capítulo 2, 27, a unção que vós recebeste dele, de Deus, ela é quem ensina a gente. O próprio Jesus Cristo disse que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade, né? Convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, voltando para o livro, no capítulo 2, tem um trecho que ele diz o seguinte: embora isso lá na página 8, já no último parágrafo, ele diz assim, ó: embora esses grupos de líderes religiosos tenham começado com boas intenções, e a gente acredita que a maior parte deles tem boas intenções,
deixaram de ser simples pastores e professores para se tornar uma classe elitizada e hierárquica acima do povo comum. E aí é onde está o problema. Né? Esse é o grande problema. A gente vai ver logo um texto do Espírito de Profecia que vai mostrar até onde o homem vai quando ele recebe poder e quando ele acha que a autoridade tem poder. Até onde ele pode ir, para não perder o poder, né? E aí continua dizendo um relato aqui, ó, pararam de ser os braços direitos de Deus para se tornarem seus adversários. Mudaram de guias espirituais genuínos dos judeus para mestres espirituais que tiranizavam o povo. Deixaram de esclarecer as pessoas e passaram a conservá-las em ignorância espiritual. Veja, quantos anos? Isso porque a gente é recente. Mas quantos anos as pessoas passaram sem entender o que era pecado? O que é o pecado? A definição, A né? definição do pecado. Que a Bíblia No já nosso traz, meio, né? estou falando no nosso meio. Quantos anos as pessoas passaram sem entender o que é a natureza, qual natureza humana Cristo tinha? Né? Quantos Isso é anos muito grave, né? passaram sem entender a questão do caráter e da vitória sobre o pecado? Eu lembro que quando a gente começou a trazer essas informações, algumas pessoas que já tinham aí décadas, 3 décadas, 2 décadas de igreja, disseram, eu nunca vi isso. A Nunca li mensagem isso. da justiça pela fé, A mensagem da justiça pela fé, mais ainda. A gente o já poder vai da descobrir palavra. o poder da palavra. As mensagens de John Zellweger, né? Mais ainda, demorou mais ainda. A gente vai começar a entender melhor há pouco Meses. tempo. Meses. Veja, quantos anos. Por quê? Porque a teologia, ela leva os homens a fazer com que o povo comum permaneça Na em ignorância. conservar ela na ignorância espiritual. Por quê? Porque, sabe uma coisa, quando a pessoa toma para si e ela tem ciúme daquilo, e só ela tem direito daquilo ali, então, infelizmente, é isso que muitos na teologia fazem. Infelizmente. Isso a gente está falando agora de teologia de modo geral. A gente tem que falar essa Embora palavra não mesmo, todos. infelizmente. É como se eles tivessem ciúmes da interpretação da Bíblia. Só eu posso interpretar. Só eu tenho direito disso. E não aceitam que uma pessoa comum, que não fez seminário, que não fez faculdade, que às vezes, Possa ter muitas aquela vezes... compreensão, né? Isso. Aí se compara, às vezes, porque o indivíduo não sabe falar direito, mas ele não tem o direito de entender a Bíblia. Né? E uma coisa assim que com certeza vocês também já ouviram, né? Quando não se tem mais argumentos na Bíblia, quando o indivíduo chega com a verdade, ali a verdade clara e pura que está na palavra de Deus. Então, quando esses teólogos, eles são acuados, né? De certa forma assim, eles não têm mais saída, então o que é que eles usam? Você não cursou teologia, você não tem o tempo que eu tenho, Exatamente. então começa a puxar o currículo da pessoa, né? Então você não tem a capacidade. Quem é você para dizer, né, algo contrário do que eu que estudei hebraico, estudei grego, fiz doutorado e uma série de coisas. E a gente vê que isso também, esse espírito estava manifesto na vida dos fariseus, né? Quem é esse homem? O filho de José, um carpinteiro. Então, assim, quem é ele para nos ensinar acerca das escrituras? Então, assim, ele não estudou nas nossas escolas, né? Ele não foi treinado aqui, então ele não tem autoridade para falar. Isso. E a gente vê que esse mesmo espírito, ele, como o irmão falou, né? Foi se desenvolvendo também na cristandade. Teve lá com os fariseus, né? Os judeus. Depois foi manifesto muito fortemente ali na Idade Média, com a Igreja Católica. Depois também migrou para o protestantismo. A gente vê que nossa igreja, a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles foram expulsos das suas denominações porque as denominações não quiseram avançar na luz. Exatamente. Então, né, eles foram expulsos das suas denominações. Esse espírito foi manifesto também ali com eles naquele período, né, no anúncio da primeira mensagem angélica. Isso. E, infelizmente, né, mesmo o berço adventista, a gente entendeu isso na história,
também agora se manifesta também dentro da Igreja Adventista. O Uhum. mesmo Espírito, não por parte de todos, reforçando, claro. Isso. Deixar sempre isso claro, porque as pessoas têm a tendência, né, a achar que nós estamos generalizando. Generalizando, né? Isso. Não. Mas é o Espírito também que se manifesta em muitos dos teólogos. A gente vê isso quando houve a Conferência Geral de Minneapolis, em 1888. Quando Jones e Wagner começaram a ser usados por Deus para trazer a mensagem de justiça pela fé, né? E a maioria da liderança ali, que estava naquela conferência, eles rejeitaram o que eles trouxeram, porque não se encaixava com a interpretação que eles tinham. Isso. O fato também deles serem jovens. Isso. Jovens, Serem jovens, recentes na igreja. Então, para os teólogos hoje em dia, nós 4 aqui trazendo esses assuntos, para eles também não é viável a gente estudar, né, pedir orientação a Deus e trazer esses assuntos para cá. Porque diante deles, por nós não ter feito teologia, não ter cursado uma faculdade, é em vão. Não é coerente aos olhos dele. Quem são esses? Não fizeram faculdade, não passaram pelo mesmo curso que eu. Eles não entendem das escrituras, né? E alguns também podem até relatar assim, trazem opiniões deles próprios. Quando, na verdade, a gente tem visto o quê? Orientação de Deus e temos trazido para cá isso, para ensinar as pessoas o que o Senhor tem nos ensinado também. Para que assim como nós um dia já fomos ignorantes com relação a esses textos, claro que a gente ainda tem muito o que aprender. Eu sei que Cristo tem muito mais a nos ensinar se a gente estiver aberto para Ele, né? Então, há um tempo a gente esteve ignorante nesses assuntos e agora o Senhor nos trouxe a luz. E para que as pessoas de casa também possam aprender conosco e sair da ignorância, das trevas, né? E vir para a luz. Falando sobre aquele ponto que tu leu e que tu comentou, que essa questão de se erguer escolas teológicas para capacitar homens, e só aquela classe de homens que passou por essas escolas são capazes de interpretar as escrituras. E o povo comum não. E a gente vê que na época de Cristo, os fariseus eles fizeram isso, os fariseus, os saduceus, eles tinham as escolas, né, rabínicas ali para ensinar, para instruir dentro da teologia deles. E o próprio Cristo, ele menciona que, tanto Ellen White também, Ellen White menciona que o que levou o povo comum da nação judaica a rejeitar a Cristo como Messias e a não compreender os ensinos de Cristo foi justamente os erros teológicos ensinados pelos teólogos Os rabínicos, né? do farisaísmo, pelos teólogos da época de Cristo. Então, os ensinos errôneos deles fizeram com que as pessoas Desencaminhou desencaminhou as pessoas de discernirem que Cristo era o Messias e de compreender as escrituras dele. E falando sobre isso, Cristo declara em Lucas 11:52 o seguinte: ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Então a chave do conhecimento é a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus foi tirada do povo comum. Como diz esse livro aí, a Bíblia da época, no Antigo Testamento da época, não poderia, eles não permitiram com que ela fosse traduzida na língua do povo comum. Porque para eles isso seria uma ofensa a Deus. Então eles conservaram as escrituras na língua hebraica. E geralmente o povo ele falava na língua grega, na língua aramaica. Uhum. Então eles tinham, de certa forma, eles dependiam dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, para poderem ouvir as explicações e interpretações das escrituras. Porque o povo não falava em hebraico. A não ser que eles pagassem para aprender a língua e fazer parte, né, dessa escola teológica. Então, por conta disso, eles tiraram a chave do conhecimento do povo comum, não entraram no reino dos céus e impediram com que essas pessoas entrassem. Aí hoje alguém pode dizer assim, não, mas
A gente tem a Bíblia, aí, os teólogos de hoje não proíbem a gente de ler a Bíblia e tudo. Porém, a questão de tirar a chave do conhecimento ainda continua em muitos casos, usando-se da autoridade de dizer, embora você tenha a Bíblia na sua casa, mas a interpretação quem dá somos nós. Então, é o mesmo efeito que causa o mesmo efeito, dá o mesmo resultado. A gente até pode ter a Bíblia, mas enquanto na mentalidade das pessoas continuar... Só quem é capaz, só quem é apto de interpretar é quem cursou teologia. Isso. Quando eu me tornei adventista, eu tinha também esse mesmo pensamento. Eu também. Quando, por exemplo, uma vez eu estava pesquisando, naquela época ali, foi em 2011 que fui batizado, naquela época eu estava vendo a era da tecnologia, né? A criação de lan house, cyber. Então, a gente tinha começou a ter acesso à internet. E naquela época, eu acessava, existia muitos sites, blogs que a gente acessava, né? Para poder fazer leitura, essas coisas. E eu pesquisando, aí encontrei um site de um irmão adventista, onde ele falava sobre a questão se era pecado ou não jogar xadrez. Aí ele postou uma citação do Espírito Profecia, onde ela fala, se encontra no livro Mensagem aos Jovens, onde ela fala que jogar damas, xadrez, cartas, é pecado. O céu condena. Aí eu li essa citação, abri meu livro, do livro Mensagem aos Jovens, que eu tenho, o completo, e lá eu li. Aí eu busquei procurar em outros livros citações que falavam sobre o mesmo assunto. Mas eu não encontrei. Eu acho que só tá no Mensagem aos Jovens e em outro livro dela. E mesmo assim a mesma citação. Por quê? Porque na época, eu acessando um site de um teólogo adventista, que eu gostava muito de acessar o blog dele, o site, e estudar tudo que era posto ali. Aí foi feita a pergunta em relação a essa questão de jogar xadrez. Se era errado ou não. A resposta dele foi assim. De que quando Ellen White fala que o céu condena o jogo de xadrez, dama, cartas, ela também menciona a questão das danças, é ali no sentido do tempo que você passa. Ou seja, você não deve dedicar muito tempo, mas ela não está proibindo. Aí tem um sentido completamente diferente do que a citação diz. Eu fui ler novamente a citação. E a citação dizia que o céu condena o jogo de dama, xadrez, cartas e a prática da dança. Eu disse, não, ela não está falando aqui de tempo. Aí eu busquei outras citações que pudessem explicar aquilo. Não encontrei citações que diziam que quando ela fala que o céu condena, mas ele condena o tempo que você dedica ali. Mas não é isso. O céu condena mesmo. Jogou, está errando, você está pecando. Aí eu percebi, espera aí. Aí eu comecei a ficar confuso, porque eu via um teólogo conhecido dizer que a interpretação era assim, só que ela mesma não falava isso. Aí eu fiquei naquele impasse, pensando, eu vou acreditar em quem? Aí durante um tempo, foi quando eu comecei a estudar o Espírito de Profecia, aí o Espírito Santo me conduziu para o seguinte ensinamento: não confie na interpretação dos homens. Você não tem que confiar no que eles dizem. Você tem que confiar no que eu digo. Pesquise o que eu digo, reúna a maior quantidade de passagens ou da Bíblia ou do Espírito de Profecia sobre o assunto que você está pesquisando. Ou dos dois juntos. Dos dois juntos. O que eu disser é aquilo. Fique com o que está escrito. Então, a partir desse possível que você tiver. A partir desse momento, eu tomei a decisão de não mais confiar na interpretação dos homens e nem na minha própria interpretação. Eu sempre agora pesquiso assim, não, vou pesquisar o que é que Deus fala. Aí eu junto todos os textos da Bíblia, todos os que eu puder encontrar do Espírito de Profecia, e aquilo que eu discernir ali com a ajuda do Espírito Santo,
é o que está escrito. Pronto, então aquilo ali é a palavra de Deus. É. Independente se teólogo A ou B fale ao contrário. Isso. O que é que acontece muito hoje também no nosso meio? Os membros em si, eles não são incentivados pela própria liderança, pelos próprios pastores, de que eles têm que eles mesmos fazer seu estudo, né? Estudar a Bíblia, estudar o Espírito de Profecia, ver ali, junto com Deus, junto com o Espírito Santo, o que é que o Senhor está querendo dizer. Eles não são incentivados. Eles são incentivados aqui, ao ficar com o que o pastor fala. Certa vez, né, assim que a gente estava aprendendo essas verdades, na verdade sobre a natureza de Jesus, vitória sobre o pecado, uma irmã da igreja, ela veio me perguntar sobre o texto de Romanos 8, verso 3, né? Ela veio me questionar assim, irmã, realmente o texto está querendo dizer isso aqui que está escrito? Eu disse, sim, irmã, é exatamente isso que a irmã está lendo. Aí ela foi levar essa informação para um pastor, para perguntar da opinião dele, né? Se a opinião dele bateria. Eu creio que ela queria que a informação batesse, né? E ela levou para o pastor aquela citação ali e perguntou a ele se de fato era aquilo que estava escrito. E ele não confirmou que era aquilo, ele confirmou que fosse qualquer outra coisa, né? Ele até deu um arrodeio para explicar um texto que estava tão simples e tão claro, que todo mundo poderia muito bem entender, mas ele explicou qualquer outra coisa, mas não afirmou que era aquilo ali. Então, e ela ficou com o que o pastor falou. Ela não ficou com o que o texto estava falando. Então, é exatamente isso que acontece no nosso meio. As pessoas preferem, no lugar de procurar estudar junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, né, pedir o entendimento a Deus naquele assunto, não, elas preferem ficar com o que os teólogos falam. Né? E a gente pode trazer isso assim para o meio do cristianismo hoje, que isso é generalizado, né? Porque você vê, por exemplo, uma questão muito básica é a questão do sábado. Qual é o lugar da Bíblia que diz que outro dia santo de guarda, a não ser o sábado? Não tem nenhum. E por que a maioria dos cristãos hoje guardam o domingo? Por quê? Porque os teólogos disseram que é assim, né? Eles isso. vão aos seus ministros para saber qual dia que eles devem guardar. Então, isso é o caso mais claro de quando a palavra de Deus, na palavra do homem, que é a autoridade do homem, né? Ela quer se sobrepor à autoridade de Deus. Deus já deixou claro. O assunto do sábado é muito claro na Bíblia. Mas as pessoas ainda preferem ficar com aquilo que dizem que dizem os teólogos, né? Certa vez uma pessoa da minha família, ela veio questionar, né, com relação ao sábado, e a gente foi e explicou para ela. Só que aí depois provavelmente ela comentou com o pastor da igreja dela e ela voltou para nós. Mas, Viviane, mas o pastor me disse que a lei foi abolida e que não é mais o sábado, é o domingo. Aí só que aí ficou aquele questionamento, né? Certo, de onde foi que ele tirou que é o domingo? Manda ele provar onde é que foi que ele tirou. Ele tirou da teologia. Isso. E outra coisa também que a gente pode ver assim, que essas pessoas, até as pessoas de fora da igreja, elas têm uma confiança, assim, de certa forma, tão grande nos líderes. Por exemplo, quem não já passou por uma situação de dizer assim, mas por que você não vai para determinado lugar? Ou então, por que na questão do sábado? Por exemplo, uma vez um amigo meu já me confrontou na faculdade, né, sobre isso, porque tinha uma disciplina que era na sexta-noite, e eu disse que, embora eu quisesse muito, eu não iria cursar, porque era sábado. Aí ele disse assim, não, mas por que tu não fala com o teu pastor para ele te liberar? Então você vê como as pessoas têm esse entendimento, né, como se nós realmente devêssemos algo a homens. Eu disse, mas não é o meu pastor, é a palavra de Deus, né, que disse que eu não devo profanar o sábado. Então assim, as pessoas até num conceito assim, por isso que isso vem muito de fora, né, do mundo. A gente veio isso quando a gente a gente já falou sobre isso aqui na questão dos jesuítas, né, esse entendimento dessa questão da hierarquia. Então eu sou submissa ao pastor, que eu devo ter realmente um respeito, né, e ser submisso naquilo que não fira os princípios. Que não fira os princípios. Claro que nós devemos ser, né, o respeito, né, pelo pastor, obviamente, devemos ter sim. Mas assim, na questão de que realmente ele deve, assim, tomar decisões a respeito da minha vida, né, daquilo que eu devo crer ou daquilo como eu devo me comportar. Então, até de fora mesmo, as pessoas, por ter uma educação jesuíta, acham que realmente nós devemos nos reportar ao pastor para ele autorizar se devemos fazer alguma coisa ou não. Isso não existe, né? Esse tipo de comportamento é semelhante a o que os irmãos católicos fazem quando recorrem ao sacerdote.
É Exatamente. uma cópia, né? É uma cópia. Então, você criticar os católicos que recorrem ao padre e, ao mesmo tempo, você faz a mesma coisa. É eles por eles, trocando 6 por meia dúzia, infelizmente. E a gente vê com esse exemplo que você trouxe o quanto o romanismo ele está tão enraizado até no meio adventismo. Né? Não, e a gente vai, eu posso ir mais além. A gente está falando muito de teólogo que fez seminário, que fez faculdade e tudo, mas isso acontece até mesmo Com os entre leigos. irmãos leigos também, viu? Que não é Colocam teólogo. alguns num pedestal e só aquele ali sabe a interpretação correta de certas coisas É. e só se confia nele, Uhum. porque ele chegou num patamar. E as pessoas começam a colocar as pessoas em pedestais, né? Fazendo papas, né? Fazendo Fazendo papas, que nem papas, tá no livro Cristo e o Anticristo, o Wegner fala muito contra isso. É interessante que o Wegner era pastor, mas ele não reivindicava essas coisas para si. E não basta, pra gente ver, né, que não basta apenas querer cursar teologia, querer fazer parte da elite teológica, né? Daqueles que são capazes de unicamente interpretar as escrituras. Basta, que eu já mencionei, basta possuir as mesmas características dos fariseus, escribas e saduceus, Uhum. que nós veremos o mesmo espírito sendo manifestado. Sendo Exatamente. formado em teologia ou não. A gente vê isso dentro do adventismo, na questão assim de quem é formado em teologia, a gente vê essa questão, mas a gente também vê isso no meio da organização e no meio daqueles ministérios de sustento próprio. Também. Porque existem irmãos que são estudiosos das escrituras, que trazem bons ensinamentos e etc. E as pessoas começam agora a confiar No que eles dizem. no né? que eles dizem. Trocam, né? Trocam de personagem. Uhum. Né? Não, tirou essa confiança do pastor. E- Ao invés de ter colocado em Cristo, não, procurou outra pessoa, outro ser humano. Aí aí vão e colocam a confiança em tal e tal irmão da verdade presente, só porque professa a verdade presente. E ainda fazem assim, perdão, irmão. Ainda fazem assim, certo, você trouxe esse assunto. Mas deixa eu ver com fulano de tal, se ele compreende assim também, se ele concorda. Se ele eu concordar, aceito. tá tudo certo. Agora, se ele não concordar, acabou. Então, esse espírito, ele não é apenas no meio acadêmico, mas é no meio do povo leigo também. Uhum. E tem uma citação de Ellen White que eu encontrei há uns anos atrás, só que eu perdi ela. Mas ela fala justamente sobre isso. É uma advertência que ela dá para nós adventistas. Ela fala mais ou menos assim. Ela começa a advertir aqueles adventistas que quando surge um novo assunto, que é novo para ele, né? Novo para ele, mas só que já está na escritura. Mas que ele ouviu pela primeira vez. Ela diz assim, não digais tal e tal teólogo aceita o que você está me falando. O que é que eles dizem? O que é que eles falam a respeito daquilo que você está me apresentando? Eles creem nisso? Ou seja, em outras palavras, o que é que ela quer ali advertir? Que existem adventistas que têm esse mau hábito de, quando se lhe apresenta uma verdade da escritura que ele nunca ouviu, que para ele é algo novo, ele diz assim, mas o que é que diz tal teólogo? Teólogo B, teólogo A. Ou, o que é que tal irmão de tal ministério, como é que ele pensa? Ele aceita assim também? Por quê? Porque se eles aceitarem, eu vou aceitar. As pessoas não querem ter, tipo assim, trabalho entre aspas, né? Porque não é um trabalho você, no sentido negativo, você estudar a escritura para poder compreender aquele assunto. Isso. Mas as pessoas não querem Dedicar tempo. não quer cavar para estudar aquele assunto, para compreender se é exatamente aquilo que Deus fala. Não, eles vão recorrer a instrumentos humanos. Uhum. Se fulano crê, então eu vou crer. Então eu vou aceitar. Isso. Aqui mesmo no livro, no capítulo 3, na página 21, ele diz assim, lá nos últimos parágrafos, as escrituras por si sós se tornam inúteis porque elas só queriam, se tornaram, né, inúteis porque elas só queriam dizer aquilo que os teólogos afirmavam que elas significavam. Então é isso, né, tirar a chave do conhecimento. E veja mais uma passagem aqui do livro,
no capítulo 3, na página 21, lá nos últimos parágrafos, o autor diz assim: as escrituras por si sós se tornaram inúteis, porque elas só queriam dizer aquilo que os teólogos afirmavam que elas significavam. Ele não está dizendo aqui que as escrituras se tornaram inúteis, mas que eles fizeram isso com o povo, né? Porque o que é que acontece? Não havia motivo para um indivíduo tentar estudar os escritos sagrados por conta própria. Por quê? O judeu comum sentia que não tinha a menor condição de compreender as escrituras sem o auxílio dos teólogos. Eles que tornaram para o povo inútil. Inútil, as porque eles escrituras, né? passaram, eles tomaram o lugar do Espírito Santo. É interessante esse ponto, porque o fato de instituir uma elite de homens que são capazes de interpretar as escrituras levaram o povo comum a não estudar as escrituras. Uhum. Isso. Não ser Levou o povo a se incentivados, render praticamente, né, a eles, né? Se a gente não consegue, eles estão dizendo que a gente não entende. A linguagem deles é uma linguagem muito culta, a gente é muito simples. Então, eles usavam todos esses argumentos, né? A pergunta hoje, a pergunta que eu faria para o nosso estado atual de hoje, em relação a essa questão de você ver membros da nossa igreja que não estão dispostos a estudar as escrituras por si só, que não estudam por si só, que não buscam cavar a fundo o que Deus fala a respeito de todas as suas verdades que ele nos revelou. O que eles estudam é o que a gente leu. Os comentários dos teólogos usando versos da Bíblia, né? Uhum. Não estudam a Bíblia e o Espírito de Profecia confiando na guia do Espírito Santo, confiando no discernimento espiritual, mas só estudam se tiver um comentário de teólogo por cima. Uma coisa assim que eu fico bem, a gente fica abismado, até trazendo esse assunto assim, que a gente mencionou agora há pouco, falando sobre a autoridade profética de Ellen White, veio. Há alguns anos, a gente sabe que irmãos da Verdade Presente tiveram o desejo de ter uma Bíblia com comentários de Ellen White. Isso não é novo no Adventismo, porque já em língua, em espanhol, em inglês, já existe essa Bíblia. Então não é uma coisa nova. Então, assim, teve uma relutância muito grande por parte, né? Não vou dizer toda, a liderança. E foram muitas críticas. Vocês são leigos, vocês não têm capacidade para isso, que vocês vão fazer algo que não é correto, enfim. Então, assim, a Bíblia, tá ali, tá o texto bíblico, e tem Ellen White comentando aquele texto. Qual a dificuldade disso? De aceitar. De aceitar isso. Porém, quando é uma Bíblia com comentários de teólogos, que o homem é passível de erro, aí se aceita. Mas a profetisa, que foi guiada por Deus, então se ela tá dando aquela explicação para aquele verso bíblico, a gente pode confiar 100%, porque foi Deus quem a guiou. Exatamente. Então, o que é mais seguro? Uma Bíblia com comentários de Ellen White ou uma Bíblia com comentários de homens? Mas o que é que se aceita? Muito mais a Bíblia com comentários de homens. Inclusive, ainda se aceita muito mais fácil Bíblias com comentário de teólogos de outras denominações do que da profetisa. Desde que eu entrei, eu via muitos irmãos usando Bíblias de comentário de Lutero, comentário de até teólogos bem recentes, né? Bíblias de teólogos com comentário de teólogos bem recentes, não só de reformadores, mas de Ellen White, não. É interessante que quando foi lançado nesse projeto de publicar a Bíblia com comentários de Ellen White, né? A Bíblia White, começaram a falar que a Bíblia continha citações fora de seu contexto. Então eram comentários isolados fora de seu contexto. E é interessante que essas acusações foram lançadas mesmo antes da Bíblia ter sido escrita, ter sido publicada, né? Aí começaram a inventar vários comentários, etc. Quando a gente pega, por exemplo, o livro Eventos Sinais, o livro Eventos Sinais é uma compilação de escritos de Ellen White. E a gente consegue pegar ali citações que estão isoladas do seu contexto. Às vezes bem pequenininha. E essa compilação ela foi feita por quem? Quem foi que organizou? Homens. Teólogos.
Aí, E ainda colocam subtítulos que não quer dizer muitas vezes o que o texto está dizendo. quando a gente vai analisar o texto, dentro do contexto, a gente percebe que o sentido é completamente diferente do que o subtítulo demonstra, né? Então, na questão da Bíblia White, e se houver alguma citação que de fato está fora do seu contexto? Eu, como pesquisador, o que é que eu devo fazer? Eu geralmente faço isso. Quando eu vejo uma citação pequena, isolada, eu não confio no subtítulo. Eu acesso o site do Centro White, acesso o link do EGW Writes e pesquiso no original a citação dentro do contexto. Eu leio o que vem antes, a citação e o que vem depois, para que eu possa compreender a citação. Geralmente eu gosto de fazer isso, que é para não ter uma compreensão errada. Se houver citações na Bíblia White, citação de Ellen White fora de contexto, então eu não vou ser enganado. Do mesmo jeito que há citações em livros compilados, como eu mencionei o livro Eventos Sinais, que existem citações que estão isoladas do seu real contexto. O que é que eu devo fazer? Eu vou acessar no original para entender o contexto. E ler o texto na íntegra. E não jogar o livro fora e dizer assim, não, é uma heresia. Não significa que o livro Eventos Finais é um livro ruim, é um livro excelente. Só que a gente tem que ir além, né? Aqui vai falar no capítulo 4, né, como Jesus subverteu os teólogos. Eu acho bem interessante, assim, esse subtítulo que tem aqui, que é Nenhum Teólogo no Reino. E ele diz assim, no entanto, Jesus foi muito além de simplesmente denunciar os escribas e fariseus por hipocrisia e atacar seus ensinos. O problema não era meramente que esses teólogos, em particular, estavam ensinando coisas erradas. O problema era a própria existência de uma classe de teólogos. Isso porque os teólogos, inevitavelmente, acabam corrompendo a mensagem de Deus. Sempre colocam o conhecimento intelectual acima dos frutos. Se o Senhor quisesse uma classe de teólogos, ele próprio teria instituído uma. Então, assim, um ponto e uma ressalva aqui que a gente precisa fazer. Aqui não está falando de pastores. Aqui está falando de teólogos. Por quê? Porque Cristo mesmo chamou Pedro para ser um pastor. E ele não tinha estudado Então, assim, por favor, entendam o contexto. Aqui está falando de uma classe com todas essas características que a gente deu aqui, né? Então, os pastores da nossa igreja não foram chamados, Deus não instituiu. Não é o que estamos dizendo. Pastores foram chamados para a obra. O que nós estamos falando aqui é da teologia com essas características que se colocam como autoridade, né? Os pastores, a gente vê ali os pioneiros, como a gente já mencionou aqui, Jones, Wagner, todos os pastores, Haskell, Prescott. Então, assim... Mas a maioria desses aí não fizeram teologia não, viu? Então... Jones e o Wagner, principalmente, não fizeram. O Tiago White não fez teologia. Então é isso. Não é a função de pastor, que nós sabemos, né? Vamos reiterar aqui mais uma vez. Deus, sim, chamou para que esses pastores para a obra. Estamos falando aqui, realmente, de teólogos. De se criar uma classe de homens que dominam o conhecimento. Isso. Uma classe especial acima dos outros, né? Justamente. Então, assim, a gente precisa pontuar isso aqui. Porque, assim, Deus não precisa de teólogos para serem intérpretes oficiais das Escrituras. Sua palavra é suficiente. Por essa razão, Jesus disse o seguinte a seus discípulos acerca dos escribas e fariseus. Aí, aquilo que Alan já mencionou, né? Que amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, ou seja, né, mestre, né? Porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Essa palavra Rabi, que Cristo exortou os discípulos a não arrogarem para si esse título, né? Ele fala Mateus 23, verso 8, assim, vós, porém, não sereis chamados mestres. E a palavra hebraica ali é a palavra, grega que aparece ali é a palavra rabi. E veja o significado. Meu grande mestre. Meu ilustre Senhor. E diz mais aqui, título usado pelos judeus para dirigir-se a seus mestres.
e também para honrá-los, mesmo quando não se dirigem a eles. Então veja que interessante, um dos significados. Meu grande mestre, meu ilustre Senhor. Ou seja, é um título de exaltação. Uhum. Por isso que Rabi só ficou para Cristo. O problema disso tudo também, sabe o que é? É que quando se cria uma classe, por isso que não deveria existir isso, eles chegam a um ponto, e Satanás é quem coloca isso na mente deles. Chegam a um ponto, e isso é de fato assim, a um ponto de se considerarem infalíveis. Por isso que Deus nunca quis uma classe assim. Deus nunca quis a teologia. Porque o perigo é esse. Acontece praticamente, e aí é um ponto interessante. Embora não com todas as características e elementos, mas nesse ponto específico, parece um pouquinho, veja o que eu vou dizer, para não interpretar errado, viu? Parece um pouquinho a questão da carne santa. Em que sentido? Quando eles achavam que obtiveram carne santa, agora tudo que eles faziam era aceitável diante de Deus. Tudo. Até as coisas de errado. Até as coisas erradas. Mas por quê? Porque agora temos carne santa. Atingiram um nível, né? Então, o que é que eu estou querendo, qual a comparação que eu quero fazer? Infelizmente, isso acontece com a teologia, não no sentido da carne santa, mas no sentido de que chegam a um ponto. Eu me formei, então já atingi o nível máximo. Isso, tudo que eu falar agora, tudo que eu interpretar, é palavra de Deus. Tudo que eu aprendi é oficialmente e automaticamente a palavra de Deus. É o que Deus quer que seja dito. Se virasse lei, o que eles falarem agora é lei, exatamente. É igual, isso é o quê? Infalibilidade papal. Os jesuítas trouxeram isso para... Os jesuítas, eles, quando entram ali nas escolas protestantes, ali na Contra-Reforma, ali bem no início, a maneira como eles educavam as crianças é que eles eram mestres e as crianças tinham que obedecer sem argumentar, sem questionar. É obedecer calado. Então, essa autoridade é o problema. Aí o maior problema é a autoridade. E é interessante que quando você não concorda com um pensamento de um pastor adventista e você refuta o que ele diz e ele vê sem saída, o que é que ele faz? Ele começa a ir para o lado pessoal. Você está me desrespeitando. Ou seja, o simples fato de eu discordar dele e refutar o pensamento dele com a escritura, mostrando que aquilo que ele está falando está errado, para ele é como se eu estivesse desrespeitando ele. Por quê? Porque ele é autoridade eclesiástica. Faz 30 anos que eu estudo sobre esse assunto. Então eu não estou errado. Sou especialista. Né? Sou especialista. Você é quem está errado. Eu não. Quem é você para você vir querer? Qual é a sua formação? E é interessante que em Mateus capítulo 23, quando Cristo fala, vós, porém, não sereis chamados, porque Cristo fala, né, que os fariseus, eles amavam ser chamados de mestres, de rabis. E Cristo fala assim, olha... Cristo fala 2 vezes aí. Interessante isso aí, viu? Uma coisa que eu, revisando hoje, para esse estudo, foi que eu percebi. 2 vezes ele diz, não sejam chamados. Ele diz 2 vezes, só que com palavra diferente. Vocês não devem querer ser chamados de rabi e não devem querer ser chamados de mestre. São 2 palavras gregas diferentes. São 2 palavras, mas tem praticamente o mesmo sentido. Então, e quando a gente tem uma citação da Ellen White, quando ela vai comentar sobre esse ponto, que ela fala assim também, né? Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Ela também fala assim, Cristo também diz assim, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Aí eu fiquei pensando assim, então quer dizer que eu não posso chamar alguém do meu pai, de pai? Aí eu fui pesquisar. E o sentido que Cristo quer transmitir aqui é em qual sentido? Você não deve chamar alguém de seu mestre, de pai e nem de guia. Por quê? No sentido de que aquela pessoa é quem vai agora ditar o que você deve pensar. Ela é quem vai controlar o que você pensa, o que você crê. Você tem que seguir exatamente o que ela diz. E não o que você aprendeu ao estudar por si só as escrituras do próprio Deus te falando, te ensinando através do estudo. Por exemplo, muitas vezes assim a gente escuta, eu sei que isso não é por maldade, isso é uma questão carinhosa, né, da pessoa. Mas muitas vezes até, por exemplo, as pessoas se tornam
meio que reféns, não seria, não sei se seria bem a palavra refém, mas das pessoas também que dão estudo bíblico. Por exemplo, a gente falou, né, que isso não está apenas com os teólogos, mas também com os leigos. Então, muitas vezes as pessoas realmente têm essa tendência de ter aquele guia, aquela orientação espiritual. Então, muitos dizem assim, fulano é meu pai na fé. Por quê? Porque deu estudo bíblico. Então, sempre que tem qualquer questionamento na Bíblia, vai se reportar àquela pessoa. Vai em busca dela. Como se aquela pessoa fosse uma autoridade também para lhe instruir. Então, sim, ela teve um papel importante, ela te apresentou a verdade, mas você não deve agora se reportar sempre àquela pessoa. Você tem que ir buscar por você mesmo, pelas escrituras. Ali só foi uma ponte que Deus interligou, né? Utilizou aquela pessoa para que você conhecesse a verdade. E uma vez que você agora conhece a verdade, você tem que andar com suas próprias pernas. A gente aqui não está dizendo que agora então vamos excluir todas as pessoas. Ninguém vai ensinar mais a ninguém. Não é isso que a gente Os professores têm a sua função. Isso. Assim como professor de escola sabatina Até porque o próprio Cristo mencionou, né? Ide a todas as nações. Fazer discípulos. Fazer discípulos, ensinando tudo aquilo o que eu vos falei. Sem omitir, sem distorcer, sem suavizar e sem rebaixar. Justamente. Então, os professores, eles têm a sua função. Os pastores têm sua função. Os evangelistas têm essa função de transmitir o que Deus falou e não o que eles interpretam, o que eles acham que é a interpretação correta. Não, o nosso dever é ensinar a palavra de Deus e ensinar as pessoas a estudar por si só e elas mesmas depois começarem a andar sozinhas. E só para concluir esse pensamento de Mateus capítulo 23, Cristo fala assim, verso 8, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. E veja o que ele diz. E vós todos sois irmãos. Então não existe, dentro do reino de Cristo, não existe isso de... hierarquia, né? Hierarquia. Ter uma hierarquia de pensamentos. Né? Isso, exato. Autoridades, essas coisas. Autoridades eclesiásticas. Pessoas que somente elas são capacitadas para ensinar. De ensinar e de entender a escritura. E que as pessoas que estão abaixo delas têm que ser submissas a elas. Ao que elas dizem, ao que elas pensam. Então, para Cristo, todos nós somos iguais. Somos irmãos. Pastor, teólogo, professor de escola sabatina, evangelista. Para Cristo, tudo é igual. Todos são iguais. Somos irmãos. Esses títulos de nada valem. Uhum. O que Cristo quer é apenas dar as funções. Porque cada um tem o seu dom. Mas que nunca isso nos conduza a querer exaltar um ao outro. Tanto é que Cristo no versículo 11 diz assim, mas o maior dentre vós será o vosso servo. E uma coisa que me veio à mente agora, o melhor professor é aquele que depois não tem mais o aluno, né? Porque assim, se uma pessoa, quando ela dá estudo bíblico, se ela te mostrou realmente a verdade, como é na palavra de Deus, então você vai aprender a seguir a palavra de Deus. Mas se você sempre se reporta ao seu professor, é porque ele não te ensinou corretamente. Porque se a Bíblia não é o suficiente para você, você sempre tem que ir em busca dele para ter informações. Se Deus não é o suficiente, se o Espírito Santo não é suficiente. Justamente. Então... Agora aqui diz uma coisa que a gente vai passar para a parte final, que é da maneira como Deus quer que seja. Diz assim, ó, na página 27 do capítulo 4 aqui desse livro, diz: em realidade, no reino de Deus, né, o treinamento teológico especial não só é desnecessário, como também constitui o empecilho. Aí ele diz assim: bebês de intelecto são capazes de entender melhor as questões do reino de Deus do que acadêmicos cerebrais. É tanto que é como Jesus disse. Aí vai mencionar aqui, eu vou ler por aqui mesmo, Mateus 11, 25. Para quem quiser acompanhar. Mateus 11, 25. Essa frase aqui todo mundo conhece. Porém parece que as pessoas não entenderam o sentido dela. E Jesus Cristo diz assim, ó: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste às criancinhas. Aos pequeninos, às criancinhas. Por isso que ele diz,
ao falar, aqui ele diz assim: Deus escolheu como seus 12 apóstolos homens sem nenhuma capacitação teológica. Aliás, vários deles tinham pouca escolarização formal, né? Até no sentido de escola mesmo, né? Eram, né, nem só no sentido de não ter cursado faculdade, mas até a escolaridade era bem pouca. Eram homens comuns e iletrados. O treinamento que Cristo lhes deu foi do tipo mão na massa. Isso é tão verdade que quando você vai lá para Atos capítulo 4, vou abrir rapidinho aqui, a gente ganha tempo. Atos capítulo 4, no versículo... Aqui é um discurso de Pedro e João, perante o Sinédrio, né? Capítulo 4, mas a gente não vai ler não por conta do tempo. No versículo 13, diz assim: ora, eles vendo aqueles que estavam ali no Sinédrio, ouvindo João e Pedro, disseram isso aqui. Eram os rabis, judeus, quem estavam lá na ocasião. Principalmente os rabis, né? Eles vendo a ousadia de Pedro e João, no verso 13, percebendo que eles eram o quê? Iletrados. Homens iletrados e ignorantes. Iletrados e ignorantes, se maravilhavam. Por quê? Iletrados e ignorantes diante da sociedade. Mas não do conhecimento de Deus. Mas né? não do conhecimento de Deus. Eles não haviam passado pelas escolas teológicas dos rabis. Isso. Exatamente. Por isso eles eram considerados iletrados. Eu Iletrados até e diria que ignorantes. também iletrados até mesmo com uma formação mais comum de escola. Eram realmente homens bem comuns, mas eram homens iletrados e ignorantes. É que a gente não está fazendo apologia à ignorância e para que ninguém aprenda nada. E que Deus só pode usar quem é ignorante e letrado. Né? Exatamente. Que Deus Deus também não- não pode usar um teólogo, né? Deus Isso. utilizou o apóstolo Paulo, que era um homem muito instruído. Isso. Uhum. Porém, infelizmente, a maioria, embora pense que está sendo usado, mas não está sendo, né? Desses que são. E a maioria dos que de fato Deus consegue usar com mais êxito são os homens iletrados. Por quê? Porque não são cheios de si, não confiam em seu próprio conhecimento. Assim como alguns profetas do Antigo Testamento, se vocês lembrarem quem falou, alguns falaram algumas coisas parecidas, como algo do tipo: mas Senhor, eu sou homem de língua pesada. Moisés. Moisés. Jeremias também. Jeremias também fala Foi algo Isaías. parecido. Amós também fala algo parecido. Ele se considera. Então, isso faz com que o homem se dependa totalmente de Deus. Uhum. Mas, infelizmente, os que têm muito conhecimento acadêmico acabam se confiando demais Em si mesmo. em si mesmo. Esse é o problema. Por isso que Paulo diz aqui, agora 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Que Paulo diz assim, ó. Verso. 17, a partir do verso 17. A gente vai ler só alguns versos aqui. Paulo diz: porque Cristo enviou-me para batizar, mas Não para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Você vai pegando esses detalhes. Verso 18: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Quem é que perece? É os que permanecem mortos em seus pecados e delitos. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Verso 19: porque está escrito, e agora é Deus, né, que disse isso: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Lá em Isaías capítulo 5, que a gente leu, eu acabei não lendo, era o verso seguinte. Ele diz: ai dos que se consideram sábios aos seus próprios olhos. Uhum. Né? Por isso, por quê? Porque o ego vai lá em cima, né? E se confia muito na própria sabedoria e no que aprendeu. Verso 20 diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo?
Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí no verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando você lê isso aqui, na mente me vem o seguinte: quando os homens veem, os teólogos, os que são cultos, né? Os que são cheios de si. Cheios de si, veem homens iletrados, assim como João e Pedro, né? Porque alguém pode dizer, não, peraí, vocês estão querendo se comparar com Pedro, vocês estão querendo comparar essas pessoas aí, se comparar com Pedro e João, mas imagine se tivessem vivido na época. Será que teriam olhado para Pedro e João e confiado neles, ou teriam dito, quem são esses aí? Analfabetos, né? E aqui você vê que a fraqueza de Deus, ela se refere aos homens, aqueles que são fracos, simples, né, e incapazes aos olhos humanos, mas que pelo poder de Deus são capacitados. E aqui diz assim, ó, verso 26, porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos. Aqui não está dizendo todos, mas também não são muitos. Veja isso. Não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas que são aos olhos do mundo assim, né? E as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são. Por quê? Agora está o motivo. Verso 29. Para que nenhum homem se glorie em sua presença. Que todos se humilhem. O indivíduo ele não é sábio porque ele é teólogo. Não é porque ele fez faculdade. Não é porque ele aprendeu com um mestre. Porque aqui diz assim, ó, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação. Ou seja, é Deus quem torna o indivíduo sábio. É Deus quem torna o indivíduo justo e torna o indivíduo santo. Por quê? Verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então não se apoie no que você aprendeu, no seu gabarito, na quantidade de coisas que você estudou, nos anos que você tem e nem na experiência, mas somente em Deus. E se é somente em Deus, Tiago, eu não lembro qual é o capítulo, diz assim, eu acho que é o capítulo 1. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quem é que vai dar? Deus. É a faculdade? Não. É a teologia? Não. É Deus. João Batista diz, todas as coisas boas vêm do céu. Outro texto do Novo Testamento que eu estou esquecido, quem é que fala, diz, todas as coisas boas vêm do Pai das luzes. Então vem de Paulo. Deus. Se vem de Deus, Jesus Cristo disse, glória te dou, Senhor, porque o Senhor escondeu isso dos sábios, os que se acham nesse mundo, e deu aos pequeninos, porque eles aceitam. Porque olha a verdade e não argumenta. Mas a teologia faz o quê? A grande maioria, né? Não todos. Olha, não, veja, não é bem assim, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Único não é mais único, semelhante não é mais semelhante. Isso. E uma coisa que eu queria abordar aqui para a gente encerrar, que me chamou muita atenção. Mas antes de ler aqui no livro, eu queria ler um pouco mais aqui em Coríntios. Aí no capítulo seguinte, Paulo ainda continua falando. E Paulo diz assim, no verso 1 de 1 Coríntios capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria. Como Alan tinha comentado, existe um texto do livro Atos dos Apóstolos, que ela escreveu, Atos dos Apóstolos do Espírito de Profecia, né? Ela diz que em uma dada ocasião, Paulo foi tentar argumentar com uma determinada classe de pessoas com o que ele havia aprendido, né? na teologia. Né? O que ele tinha aprendido com os teólogos, né? Com os rabis.
a linguagem, uma linguagem mais culta, mais filosófica, uma linguagem mais apurada, mas Ellen White diz que dali ele alcançou poucos. E ele viu que não adiantava, que não era bom se aproveitar disso. E aqui ele diz assim, ó, no verso 4. E meus discursos e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria de quem? Dos homens. Mas no poder de Deus. Então, aqueles que confiam na sabedoria dos homens, mesmo que sejam teólogos, eles estão confiando não no poder de Deus, mas na carne. Então, baseando em tudo que foi dito, né, do primeiro capítulo de Coríntios até o verso 31, qual é a conclusão que eu chego? Que Deus deixou muito claro que nós não podemos nos basear o quê? Na teoria e no conhecimento humano, mas sim no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus e buscar a Ele, que é toda fonte de sabedoria, né? Então, se a Bíblia já me relata isso, qual é o meu posicionamento? Buscar a Deus para entender as Escrituras Sagradas. Uhum. Né? Fazer a vontade de Deus e não dos homens, né? Uhum. Seguir a Deus e não os homens. Porque, como diz, né, a própria Escritura, né? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne, Exatamente. né? Eu gostaria de encerrar o estudo lendo Provérbios capítulo 3. Porque aqui nós falamos, o assunto, né, abordado no podcast é sobre essa questão de quem deve ter autoridade acerca de assuntos religiosos sobre a nossa vida. A nossa autoridade deve ser a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Aqui nós falamos sobre aquela classe de pessoas que foi criada, né, essa elite detentora da interpretação correta das Escrituras. Só que veja o que diz Provérbios capítulo 3, o versículo 5, porque esse conselho aqui, essa demonstração não é só para eles, se aplica a nós também, que diz assim, ó, confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. E nem no entendimento de ninguém, né? E nem no entendimento dos outros. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Então, esses versos aqui, eles nos ensinam que nós não devemos confiar em nosso próprio entendimento, que não devemos confiar no entendimento dos outros, mas que nós devemos confiar no Senhor, no entendimento do Senhor, que é justamente no entendimento das Escrituras, no que Deus nos ensina. Eu já mencionei que o Espírito Santo foi dado com a função de nos guiar a toda a verdade. Então ele é quem tem que ser o meu professor por excelência. Ele é quem tem que me instruir, me ensinar acerca do que eu devo crer, seguir e viver das Escrituras. Apesar de existir essa classe de homens que se colocam num patamar de que só eles é que têm a prerrogativa de interpretar as Escrituras, apesar de nós termos estudado sobre isso e ver que isso está errado, mas nós também não podemos cair no mal de seguir aquilo que a gente imagina, de seguir a nossa própria consciência, as nossas próprias ideias e filosofias humanas que nós criamos. Não, nós temos que seguir o que Deus fala na sua palavra. Temos que examinar as Escrituras por nós mesmos, temos que fazer como os bereanos faziam. Paulo pregou, os bereanos ouviram, mas foram para casa examinar para ver se aquilo que Paulo estava falando estava correto. Então nós temos que examinar por nós mesmos o que Deus fala, para ver se o que os homens dizem e se aquilo que nós pensamos está correto. Porque se estiver errado, nós temos que abandonar e confiar somente na palavra. Se é que nós queremos herdar a vida eterna. Porque se nós quisermos nos perder, então siga a sua própria consciência. Exatamente. Então, O próprio entendimento, né? é o próprio entendimento. Nós temos que seguir
o que a palavra de Deus diz, independente do que aconteça. Então chegamos ao final de mais um estudo. Nós esperamos em Deus que você tenha gostado desse estudo. Claro que tem muito mais coisa para a gente poder estudar sobre isso, né? Não fica somente aqui, tem muito mais assunto. E que Deus possa sempre nos guiando a toda a verdade, né? Que o Santo Espírito do Senhor, a gente possa permitir que o Santo Espírito do Senhor habite em nós, para que a gente sempre possa ser guiado por Ele. Não fiquemos no entendimento do homem, mas assim, no que assim diz o Senhor. É assim que a palavra nos ensina e nos aconselha. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima noite na presença do Senhor, um feliz sábado agradável também na presença dEle. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações, tá bom? E compartilhe também com seus familiares e amigos e irmãos de sua igreja. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.